Existe um livrinho sobre o mestre Omram Mikhail Ivanov sendo um mestre da Fraternidade Branca Universal. Quem é essa Fraternidade Branca Universal? Claro, aqui na Terra tem grupos que se chamam isso, mas é em honra à augusta Fraternidade Branca Universal de todos os grandes mestres, todos os grandes filósofos, pensadores, artistas, poetas, educadores, políticos, todos aqueles que levaram adiante uma mensagem divina para a evolução da humanidade. Essa fraternidade, ela é sob a ordem de Melquisedeque, que nem Jesus também, o mestre de todos os mestres. Então tem toda uma hierarquia extraordinária. Agora, a palavra mestre, quando se trata de mestre Omram, significa mestre dele mesmo, aquele sentido mais hinduísta, se tornar mestre do seu ser, físico, mental, emocional, espiritual. E tem umas frases aqui nesse livro que eu quero compartilhar com vocês, porque a autora é quem escreveu todos os livros que eram conferências, né, que foram transcritas, e ela foi a encarregada e treinada até pelo mestre de dar uma forma que desse para publicar. E ele diz assim: a realidade dele, de mestre espiritual, é simples: viver em harmonia constante com o mundo superior e traduzir essa harmonia pelas formas mais puras. Sua presença, sua palavra, o ambiente que ele cria, isso foi escrito quando ele ainda estava vivo, o ambiente que ele cria em volta dele são a expressão dessa harmonia. E apesar dessa incrível simplicidade, sua realidade mais invisível que visível continua sendo um mistério. Ela diz que nenhuma categoria se aplica a um filósofo, um pensador ou um artista, né, que se aplicasse a esses, nenhuma dessas se aplica a ele. É a própria vida dele que ele dedicou a decifrar como uma alquimia espiritual, transmutar forças celestes em forças terrestres e forças terrestres em forças celestes. A própria existência do mestre é capaz de mudar o destino de pessoas situadas a milhares de quilômetros de distância, que ele as tenha já encontrado ou não. E isso é válido, meus amigos, para quem está no tempo distante, como nós agora, ele está conosco. O seu pensamento, que é criador, não se contenta de ser enunciado, mas exige uma forma de se viver. Seu pensamento é fundador de uma nova cultura, a qual as pessoas se sentem já pertencendo nas suas partes mais secretas e ativas da alma e do espírito. Ele veio para uma civilização solar, no meio da qual todos os seres humanos viverão em irmãos. Pois é, então é uma missão incrível conversar sobre o mestre e transmitir esses ensinamentos. Ele nasceu em 1900, na Bulgária, num pequeno vilarejo, pobre, e a Bulgária já era um país pobre, mas tinha o suficiente. Mais tarde ele ficou órfão de pai, a mãe acabou até casando. Ele fala da infância dele, ele criança, adorando ver as fontes, como é que a água surgia no riachinho, né, na nascente de um riachinho. Ele adorava o fogo, brincar com fogo. Tinha uma avó que o protegia, porque ele era bem, como toda criança, né? Um humor muito criador, ele era muito divertido, eu suponho, mas ele às vezes entrava em algumas encrencas, tipo tacar fogo no celeiro de um vizinho, essas coisas assim. Então ele corria muito lá para os braços da avó. Ele fala da avó, da mãe, de uma irmã que ele tinha com muito carinho. Aos 15 anos, ele lê, por acaso, um livro do americano, do filósofo Waldo Emerson. E esse livro, A Alma Universal, o transfigura. Ele entende que nós todos, sim, temos uma alma, e claro, lá era a religião, né, é o catolicismo ortodoxo que tinha na Bulgária, então nós todos temos uma alma,
Mas essa alma, cada uma de nossas almas compõe a grande alma universal. Isso deu a ele um impulso, e dos 15 aos 17 anos ele só pesquisou isso, onde ele podia ler, onde ele podia saber de exercício de respiração, coisas da Índia, coisas da China, o que caísse sob a mão dele, ele pegava e fazia os exercícios, o que é perigosíssimo, sem nenhum guia. É claro que ele exagerou, ficou muito doente. Todas essas provações. A mãe não sabia o que fazer, não queria mais que ele comprasse livro, mas ele dizia que sem os livros que ele estava lendo ele não respirava. E aos 17 anos, ele conheceu o Peter de Nove, um mestre extraordinário, que era do século XIX, né, já tinha nascido no final do século XIX, e teve o Omran, quando conheceu, disse: ah, pronto, agora sim, agora eu tenho um guia. Sim? Alguém chamou? Não. O mestre Omran dizia: um mestre é um pássaro que vem cantar perto da gente para guiar, né? Para guiar a pessoa que leva ao castelo encantado. E o dia onde a gente não tem mais risco de se perder, o pássaro então pode ir embora e voar longe. Quer dizer, a presença de um mestre numa vida, que é tão essencial, é um pouco como uma mãe, que é essencial na pequena infância. Mas dizem, né? Ser pai, ser mãe é a arte de se tornar dispensável. Então, o mestre espiritual também. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado. Ele é meu mestre, o teu mestre. Não. Esse meu, teu, é o amor, o carinho, a paixão, o vínculo, mas não há pertencimento. E o mestre Omram diz assim, então ele era jovenzinho, né, 17, 18 anos, nasceu Mikhail Ivanov, lá na Bulgária. Depois o Ivanov se transforma em Ivanov e mais tarde ele vai ganhar o nome de Omram. Mas ele diz assim, se eu contasse para vocês a minha alegria, o meu maravilhamento quando eu conheci o mestre, vocês não acreditariam. Eu era muito pobre, eu tinha apenas uma cama, um violino, alguns livros, e passava semanas nas montanhas lendo, meditando, e de vez em quando eu ia trabalhar um pouquinho para ter algum dinheirinho. Ah, se vocês vissem meus sapatos, minhas roupas, ixi, mas eu era tão feliz, eu me sentia tão rico, fabulosamente rico, rico de saber que o meu mestre existia. Eu tinha a impressão que a minha cabeça e meu coração continham todos os tesouros do universo. Ter um mestre, vocês se dão conta do que isso é? Eu sabia que graças a ele eu possuiria céu e terra e que eu realizaria tudo que eu desejava de mais precioso. Quando eu conheci o mestre Peter de Nove, eu tinha 17 anos, morava em Varna, perto do Mar Negro. E se eu encontrei ele nesse momento, é porque, depois de várias intrigas no clero da Igreja Ortodoxa, a igreja, né, tinha obtido que ele saísse de Sofia, onde ele tinha se instalado. Queria mandar embora, né? Ele era o Peter de Nove era um grande mestre. E por mais que ele estivesse no clero, o pensamento dele não era muito ortodoxo. Então ele foi enviado em exílio na cidade de Varna. Pois é, ele já vinha de uma família, o Peter de Nove. Peter de Nove era músico, não tinha nada o mesmo estilo que nós conhecemos hoje do Omran, falava pouco, era bem severo, de uma ternura incrível. Inclusive ele tem um livro belíssimo, O Amor Universal, L'amour universel. Tem cada frase aqui que nem um óleo essencial que pode iluminar um dia inteiro, ou uma vida, se a gente souber viver essa frase. Eu vou agora abrir para perguntas, que a gente começou um pouco E atrasado. excelente músico, né, Laura? As composições são... Ele era um grande músico, ele compunha com o violino umas melodias em acordo com os seres, os elementais, os anjos. Então a música, quando a gente está cansado, tem uma música para isso. A música onde a gente quer abençoar o Senhor, tem uma música para isso. E ele, às vezes, ele próprio colocava as palavras, os discípulos anotavam, e até imagino, a própria música,
Muitas foram feitas até em colaboração. Ele era um grande intelectual, uma grande cultura, e compunha as músicas mais simples e lindas, destinadas ao futuro da humanidade. Eu me lembro do Ambrand dizendo: um dia as pessoas vão ir ao trabalho cantando essas músicas. Na rádio você vai ligar e não vai mais ter rock ou outras músicas, né? O punk, o funk. Vai ser músicas da fraternidade. E ele exigia, o Omran, que a gente cantasse em búlgaro essas músicas. E se não fossem os canadenses, eu acho que a fraternidade na França ainda estaria mais para trás. Mas felizmente chegaram os canadenses nos anos 70 e cantaram com tanto coração, porque para cantar é o coração, né, dizia o Omran, que aí os franceses começaram a cantar melhor. Mas eu queria saber se tem algum comentário. E em búlgaro, por quê? Porque a búlgara é uma das línguas sagradas, né? Ficou próxima, né? Existe no búlgaro. Aliás, uma música deve ser cantada na língua na que ela foi composta. Tem a ver com o mundo da inspiração. Cada língua, cada palavra de cada língua traz consigo uma egrégora vinculada à própria civilização de outras palavras. Vamos lembrar que a nossa palavra é algo sagrado. Cada língua tem o seu lugar. O mestre dizia: não deixem de usar certas palavras. Quando elas vão embora, muitas outras também deixam de ser usadas. É uma conquista tão linda do ser humano encarnado aqui, poder falar. E o búlgaro realmente se aproxima mais do sânscrito, em certos aspectos. E tem declinação também. Mas eu queria saber se tem algum comentário, alguma pergunta, ou você, Carlinha. Laura, conta também do que o Einstein falou do Peter Deneuve. Obrigada, porque o Peter Deneuve viajou, chegou a viajar bastante, e ele foi para os Estados Unidos, onde ele estudava teologia e medicina. Ele queria fazer alguns cursos de medicina, ele não chegou a se formar em médico. E conheceu o Einstein. E o Einstein disse: o mundo inteiro está me reverenciando, mas eu reverencio Peter Deneuve, que tinha um nome iniciático também, bem saduno. E, bem, é infinito, né? Falar para vocês do Peter Deneuve. Tem um volume só sobre o que o mestre disse de Peter Deneuve, das épocas dos 20 anos, dos 17 aos 37 anos que viveram juntos. Faz parte de uma espécie de autobiografia do Omran, que foi retirado, frases e frases e parágrafos retirados de 50 anos de ensino e que viraram uma biografia, uma autobiografia. O que o mestre contou? Era cada exercício. Era um conhecimento profundo que o Peter Deneuve tinha do Omran, que ainda não se chamava Omran, né, o irmão Michael, e acontecia em silêncio, às vezes nem em conversa entre os dois. Enquanto que na fraternidade do Peter Deneuve tinha grandes intelectuais, pessoas com qualidades incríveis, mas quem é que ia ser mandado para a França em 1937? Era o irmão Michael, que todos achavam até meio bobinho, ele não se pronunciava muito, ele não tinha grandes áreas, não vinha de grandes famílias, grandes universidades, mas o Peter Deneuve obrigou ele a terminar o ensino médio, que ele já tinha saído, então voltou e era 2 anos mais velho que todo mundo. Depois, tá aqui, pronto, terminei o ensino médio, agora posso ficar com o senhor, mestre. Ele disse: não, só durante o verão. Depois você vai fazer alguma faculdade. Mas, mestre, não vai sim. Você tem que saber o que o ser humano vive. Então ele estudou pedagogia e filosofia, se formou nos dois. Aí pronto, feliz, né? Tá, agora pronto, já estou com diploma, já. Ele disse: não, agora você vai trabalhar. Como assim? Não, não só fazer um bico aqui e ali, vai trabalhar, vai ser professor. Então ele foi professor de classe e depois chegou a ser diretor de uma escola. Ele falou muito pouco sobre isso, mas imagino que haja pessoas que saibam bem o que aconteceu durante esse tempo. E durante todo o tempo que ele estava na França, ele disse: mestre, fala pra gente da pedagogia iniciática. O único ser que tem que ser educado são os pais. Se os pais se educam, os filhos saberão o que fazer. Para ele é educação. Se eu quero educar uma criança, eu tenho que primeiro me educar. E ele dava cada nó na nossa mente. As pessoas queriam fórmulas. O que eu faço com uma turma de criança? Você seja mestre de você mesmo. O professor chega, o verdadeiro professor,
Ele abre a boca e os alunos escutam. Por que essa autoridade mansa? Porque é uma autoridade interior. Ele falava sobre isso e tinha steineriano, tinha várias pessoas das tendências Montessori, professores de maternal, professores universitários. Ele não deu grandes conferências. Claro, deu alguns princípios, mas ele se baseava na imitação que uma criança tem do adulto, que é o que o Steiner diz, né, também. Todos concordam. Ele dizia, eu não estou trazendo nada que seja novo. O que é novo aqui é o meu estilo. E nisso o Omran é um gênio, porque a gente pode ler escritos incríveis da ciência iniciática, uns até bem complicados, que dizem a mesma coisa que o Omran fala, como se ele estivesse descrevendo a tarde de ontem quando ele foi ao mercado. Chega a ser isso, gente, o vocabulário dele, a maneira como ele traz de maneira tranquila as verdades mais inefáveis. Então, essa é a nossa grande alegria nesse século XXI, no início da Era de Aquário, ter um ensinamento acessível a todos. É uma grande riqueza. O nome Omran, de onde é que ele veio? Foi numa iniciação na Índia, e é uma composição de Om, o som universal, e Ram, né? O Om dissolve, e o Ram edifica, coagula. São as duas palavras da alquimia, né? Solve e coagula. Esse Ram indica uma direção a seguir. Claro que a gente pensa em Rama, e ele inclusive teve várias vidas, e mestre, nós não sabemos muito, mas ele chegou a dizer claramente, várias vezes, que ele foi mestre do grande Rama, na Índia, antes de Krishna. Que os dois saíram da Europa, eram celtas, iniciados celtas, e foram para a Índia, onde estabeleceram uma idade de ouro de 5.000 anos. Isso se perde na noite da história, não temos isso nos nossos livros normais, mas o Omran chegava a falar do que significa uma idade de ouro, a harmonia que é. E 5.000 anos é tempo aberto. E também descreveu como é que essa idade de ouro teve fim. E como são 9h27, isso será para uma outra reunião. E tem aqui... ele gostava muito do nome dele e dizia, Om Ram é um mantra. Inclusive a pessoa em dificuldade, pronunciando o nome inteiro dele, Om Ram Mikhael Ivanhoff. É um mantra. Pronunciando 3 vezes, pessoas em apuros, inclusive em ataque, na rua. Teve uma irmã que saiu um dia de noite de Sèvres, perto de Paris, de uma conferência, já eram 10 e pouco da noite, e no caminho ela vieram 2 pessoas assaltá-la. E ela gritou o nome do mestre. E acho que era um assaltante, desculpa, um só assaltante. É como se ele tivesse recebido um choque elétrico e foi embora, uivando lá, gritando como se fosse um cachorro, ele disse. Como se algo, uma corrente elétrica tivesse machucado ele, doído ele. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa história, Laura. Já tinha ouvido aquela do pessoal que estava derrapando lá na Suíça. Ah, sim, uma pessoa perdeu o controle do carro, e era os Alpes, inclusive tinha, né, meio gelo, e chega na beira do precipício e o carro para, e vê o mestre em frente parando o carro. Ah, no dia seguinte, diz, mestre, você me salvou a vida, obrigada. E o mestre, não, mas não fui eu. Ah, vai ver que foi um amigo. Porque lá no astral não existe ego. Se você acredita em mim, qualquer amigo do astral faz de conta que é eu e ajuda você. Quer dizer, o essencial é a nossa atitude. No mundo invisível nós temos muitos amigos, muitos seres prontos a mandar um beijo, um abraço, uma luz, uma inspiração. Eu sempre penso no Leadbeater da Teosofia, que é um grande clarividente, disse, quando a pessoa fala palavrão, esse é um palavrão lá, grita, uma raiva, são 48 horas sem receber bênçãos que estavam destinadas a ele, a ela, essa pessoa. Claro, depois vai receber, mas como é que a gente pode aqui viver aqui tão difícil? Vamos ter todas as bênçãos possíveis, né?
O mestre Ombrand, na França, tem a tal de palavra M, né, que o francês adora dizer. Ele disse, não diga. A palavra de Cambronne, assim que eles chamam esse insulto. Não, a cada palavra, cada gesto, cada olhar vai contar, vai ter sua especificidade, vai compor na nossa aura cores. Ele falava sempre disso, assim, em qualquer conferência está lá ele falando da importância da nossa atitude interior e a nossa responsabilidade do que sai da gente. Porque o que acontece com a gente não tem controle, mas como é que nós reagimos ao que acontece, isso sim é o caminho do domínio de si, o caminho de um dia chegar a ser mestre. Ô, Laura, o Nilson está pedindo para você falar de quando Steiner citou o Omran, e eu queria pedir também para você falar dos Upanishads. E agora são 9h31, Carlinha, vamos mais 2 minutos? Tá. O Steiner teve um momento em que ele disse, bom, mas tudo o que eu estou dizendo vai ser trazido também para a Europa daqui a um tempo por um ser que estará sob o signo do entusiasmo e se chamará Micael. Entusiasmo é uma coisa que define o Ombrand. Olha aqui, essa foto aqui que eu adoro. Olha o entusiasmo no olhinho. Ele convida você, vamos nessa. Bom, às vezes eu vejo ele sorrindo, às vezes eu vejo ele sério, né? Porque a mesma foto é diferente. Muito entusiasmo. E estar sob o signo do entusiasmo é uma grande bênção, né? Ter Deus por dentro. Entheo, né? Deus por dentro. Leadbeater também falou para uma senhora, já filhinha, tinha 9 anos, estava lá e foi depois discípula do Ombrand, disse, porque a situação estava tão terrível na Europa, e essa mulher perguntou para o Leadbeater, mas o que vai acontecer com a Europa? Ela será salva, e aí descreveu algumas coisas sobre o mestre. Mais tarde virá um ser chamado Micael, que salvará a Europa. Salvar de que não sabemos, mas todas as previsões diziam que antes do final do século XX, para poder chegar a uma idade de ouro, haveria cataclismas horríveis, e além de guerras. E o sacrifício do Ombrand e a presença dele, segundo muitos na fraternidade, contribuíram a que as catástrofes e os cataclismos acontecessem sim, mas de maneira mais diluída, e o mundo não entrou no final do século XX, no final de uma era, mas houve um quantum de luz suficiente no planeta para permitir que a Idade de Ouro chegue mais aos pouquinhos e mais pessoas possam participar dessa festa. Bom, então acho que sou eu agora, né? Ai, que delícia ter vocês aqui. A Laura tá, eu sou a Carla Machado. Estou em contato com o ensinamento desde 2002, através da Laura. E eu já vinha assim num movimento de autobusca assim, espiritual, né? E estudado muita coisa, sou terapeuta, astróloga. Então eu já tinha assim uma longa caminhada quando eu descobri o ensinamento e fez assim, né, casou, né? Acho que abraçou tudo que eu já vinha estudando, pesquisando, sentindo, né? Porque o ensinamento é muito amplo, é muito vasto, tem desde a cabala, astrologia, magia, alquimia, cada um, e ele explicou, ele falou muito, né? Inclusive, em alguns momentos, ele mesmo dizia que ele ia ter que pagar um preço alto, assim, de ter revelado tanto, né? Ele deu muitas fórmulas, deu muitas maneiras da gente se trabalhar. Então, eu acho muito bonito, porque é uma ferramenta, assim, o ensinamento é uma ferramenta de trabalho pessoal, né? E essa força, né, de que a Laura fala, essa força
né, que vem do alto, nessa força espiritual, ela não pode fazer nada se a gente não se abrir, né? Se a gente não for, é uma porta assim que abre de dentro para fora, né? Então, como é que essa porta se abre? Eu acho que todo mundo, todas as pessoas têm dentro de si uma fome, uma sede, uma busca por algo maior, né? Por mais que a gente trabalhe, seja bem sucedido, ganhe muito dinheiro, né? Que é essa, vamos dizer, a orientação social normal que a gente tem por aí. Não, você tem que vencer na vida, você tem que, né, conseguir ganhar bastante dinheiro para comprar tudo que você quer e tal. E a gente vê que pessoas que têm muito, né, que têm tudo, às vezes são as que têm mais vazio, né? Porque acreditaram, né, que aquele ideal ia ser nutridor, ia ser suficiente, né? E segue o vazio, né? Então, eu acho que essa sede, ela é maravilhosa, até essa angústia, né? Meu Deus, e agora? Por quê? Porque é ela que leva a gente a abrir, né, o espaço, né, abrir o caminho para a gente, né, em direção à nossa própria essência. Quando a Laura fala que o Omran, ele era mestre de si mesmo, né? E ele faz esse convite da gente se tornar mestre da gente mesmo, né? Tendo a maestria sobre si, né, sobre os próprios impulsos mais, vamos dizer, primitivos, né? Então, nós somos animais e anjos ao mesmo tempo. O ser humano, ele tem uma dupla natureza. E essa dupla natureza é a essência do ensinamento e a essência do trabalho individual, que é como é que a gente traz a maestria sobre si, né? De pegar, trabalhar com essa natureza inferior que é maravilhosa, né? Como a imagem de Micael domando o dragão. Micael não chega a matar o dragão, né? Mas ele o mantém sob o seu domínio, sob o seu jugo, sob o seu comando, né? E a gente se depara o tempo todo, né, quando a gente está muito na direção assim, só de atender os próprios desejos, de atender as próprias necessidades, só a gente não tem muito essa visão para o outro e permanece essa sede, permanece esse vazio, né? Porque a natureza inferior ela precisa se tornar meio que um cálice, né, o graal, vamos dizer assim, para que essa natureza superior, que também está em nós, né, nós somos divinos também, né, possa se derramar, possa ter espaço para entrar e preencher de luz esse cálice, né. Uma outra imagem que a gente pode trazer é de um cavalo com um cavaleiro. Se o cavalo está dominando, o cavaleiro não chega onde ele quer, né? Mas se o cavalo obedece ao cavaleiro, é bom para ambos, porque o cavaleiro vai cuidar bem do cavalo, vai dar comida para o cavalo, mas ele não vai parar no meio do caminho, porque, sei lá, o cavalo viu um pasto maravilhoso, porque ele quer voltar para casa para ficar aconchegado, ou porque ele viu uma égua que ele quer namorar. A gente pode se perder, né? A gente se perde muito nesses caminhos, né? Então, essa sede, ela é fundamental para a gente ter energia para fazer para empreender essa jornada. É como se fosse uma escalada, outra imagem, uma escalada dentro de si mesmo. É como se a gente pudesse ir em direção ao que a gente é. Então, essa saudade que as pessoas sentem, às vezes, né? Em psicoterapia, muitas vezes se fala que é a saudade do útero, né? Que é uma saudade, assim, dessa totalidade, dessa unidade,
né, que é do espírito, né? O corpo ele tem uma coisa isolada, né, compartimentada, individual, né, assim, própria. Ele até chamou essa parte, a natureza inferior, ele chama de personalidade, né, que é maravilhosa também, né? Mas ela não pode estar à frente, ela não deveria estar no comando porque ela não sabe o caminho, né? Então, essa ideia da gente abrir esse espaço, da gente cultivar um ideal muito alto, um ideal que, na verdade, não vai chegar a ser atingido, né? Mas ele delineia o nosso rumo, o nosso caminho. Ele delineia a estrada, vai dando orientação e a gente vai se perder às vezes, a gente vai, né, entrar por às vezes uma rua sem saída, aí a gente volta, né? Então eu acho muito bonito porque essa é uma filosofia assim de trabalho. Tem um livro chamado A Chave Essencial para Resolver Todos os Problemas da Existência, que é o primeiro livro que ele dizia que a gente deveria ler. A Bangual deve publicar ele agora chamado Clube do Livro. Acho que a Ana Sarsa já até fez a tradução, né, Ana? Tem a edição antiga, que é essa aqui, tem a edição nova, que é essa aqui, mas está em português de Portugal, e a gente vai ter, se Deus quiser, em português brasileiro, né? Estamos aí nessa cruzada para conseguir, né? Eu queria ler um trechinho também desse livro, A Vida Psíquica, Elementos e Estruturas, que ele fala da tradição dos antigos persas, que se falava, o Ahura Mazda falava que o primeiro homem comia fogo e bebia luz. E aí ele vai interpretar. Uma das coisas muito legais assim do ensinamento do Omran é que ele pegava textos assim complexos, né? Trechos das escrituras, seja dos Vedas, seja da Bíblia, e ele vai simplificar, ele vai dar uma explicação, qual é o símbolo que tem ali, para a gente poder desvendar para além das palavras, né? E aí ele fala aqui, a alma tem fome e o espírito tem sede. A alma come o fogo e o espírito bebe a luz. O fogo é um princípio masculino e a alma um princípio feminino. E cada um se alimenta do elemento que lhe é complementar. A alma aspira a um princípio positivo, ativo, dinâmico e come o fogo. O espírito, que é masculino, precisa do princípio feminino e bebe a luz. Do mesmo modo que o princípio masculino engendra o princípio feminino, por isso está escrito no Gênesis que Eva foi tirada de uma costela de Adão, é o fogo que gera a luz. No princípio, Deus, o fogo primordial, criou a luz. Essa luz, por meio da qual é dito que ele criou o mundo. E aí ele fala que, na verdade, em português, a palavra pensamento é masculina, mas em francês, penser é feminino. Então, por isso que coloca o pensamento como feminino, que é la pensée, né? A luz é a veste do fogo. É por isso que a luz sempre tem uma relação com a matéria. No alto, nas regiões sublimes, a luz está relacionada com a matéria e o fogo com o espírito. Então, eu acho que aqui a gente está vendo assim como que a gente pode ir matando essa sede, né? Eu trabalho como psicoterapeuta, já falei aqui no começo, eu vejo assim muitas pessoas realmente parece que ficam um pouco ressecadas pela vida, né? Ressecadas por essa orientação materialista de que a resposta está no campo material. Então é o dinheiro que vai salvar, é o remédio que vai salvar, né? Assim,
é como se ficasse tudo assim na horizontal, né? E a gente, né, perdesse essa orientação vertical. Que o próprio Cristo, né, tem um pensamento da Páscoa, acho que foi de 2007, eu me lembro desse pensamento até hoje, que o Umbran coloca que o Cristo ele limpou esses miasmas, né, quando ele derramou o sangue dele na cruz, e a partir dali ficou possível para todos fazerem uma conexão direta com o mundo espiritual. Pode falar, Laura. Ele explicava que o sangue de Jesus era tão puro que ele tipo embriagou as entidades que estavam vindo cobrar coisas kármicas da humanidade. Porque não haveria perigo se não houvesse possibilidade de cobrar. E eram dívidas sérias. E ali, naquele momento, ele pôde cloroformar, sabe, pôr cloroformo no rosto, e ficaram assim meio bêbadas, e isso permitiu uma maior evolução espiritual. Ele afastou essas entidades por um tempo, porque há tantas maneiras de pagar uma dívida, né, nos bancos, mesma coisa com o mundo invisível. Sorry. Ai, que bom. Não, a gente está aqui. Então, que essa era agora, que é a era de Aquário, né? A gente está saindo da era de Peixes, que foi a era trazida por Jesus. Cada era dura mais ou menos 2.160 anos. É a era de que cada um de nós realizar esse Cristo dentro, né? Esse trabalho do eu superior, da natureza superior, né? De se tornar mestre de si mesmo. Então, esse trabalho assim da gente forjar esse cálice dentro de nós para caber mais o espírito a partir dessa sede, né? Eu vejo que a força para a gente fazer esse trabalho muitas vezes vem desse vazio, peraí, mas cadê o que me prometeram, né? Eu não consigo encontrar consistência, né? E acho que uma imagem que eu gosto muito também do ensinamento é que ele às vezes repetia as mesmas coisas, repetia. Ele dizia assim, mas as palavras elas são vasos, e eu estou sempre colocando conteúdo novo nessas palavras. Por isso é que é sempre tudo novo, né? Então essa vida, né, que a gente pode perceber e viver, né, se ligar com a natureza, né? O livro da natureza viva, onde realmente ele fala que é o livro mais importante, mais sagrado de todos, é o livro da natureza viva. Que lições a gente pode tirar? Então esse texto que eu li, esse trechinho, fala da questão das polaridades, né? Da alma e do espírito, que também são coisas complementares, mas não são a mesma coisa. E às vezes a gente recebe, né? Acho que dentro do cristianismo se juntou a alma com o espírito, a um concílio de não sei quando, e aí ficou muito amarrado, porque foi retirada a ideia da reencarnação, né? Acho que porque o espírito ele permanece o mesmo e a alma reencarna, né? Então essa noção muitos de nós perdemos, né? E o ensinamento tanto do Peter Donov quanto do Umbran, que é o mesmo, né? Complementar, vai continuando. Ele trouxe para a gente assim devolve para a gente assim a responsabilidade também desse trabalho sobre si, né? Para falar ainda sobre o estilo dele, nesse livrinho tem assim, todas as verdades as mais sublimes. Ele amava apresentá-las de maneira tão inusitada, todos se surpreendiam. Muitos viravam as costas, enquanto que outros corriam, vinham, cansados do som vazio das teorias pomposas, porque a maneira simples do Umbran e divertida mostra sem desvios que essas verdades se tornaram a sua própria substância. Ele dizia, nunca poderia ensinar nada se não tivesse provado. E tem livros e livros e livros que vieram de conferências que foram proferidas durante 50 anos sem ashram, sem que ninguém tivesse que ter uma vida monástica. Era só durante as férias escolares em geral, né? No verão, e férias de Natal e férias de Páscoa.
Aí ele se organizava para estar em algum dos centros, dava conferências, no dia era quase conferência, no início era conferências quase que o dia inteiro. Depois, já nos anos 70, quando eu conheci ele só almoçava conosco. Mas o que tem de conferências ainda que poderiam ser editadas, poxa, e sobre os mesmos temas, o cotidiano. Claro, coisas sublimes, de grandes escrituras, como a Carla disse, mas como respirar, como se levantar de manhã, como tomar banho, como dar banho a uma criança. O que pode haver de mágico, de sublime nesse gesto do cotidiano? Talvez alguma pergunta, Carlinhos? A Fátima perguntou aqui se você poderia explicar um pouco melhor a diferença entre alma e espírito. A alma, ela é um pouco já material, ela já tem um pouco... tem até um filme chamado 18 gramas, não sei se vocês já viram, que você pesa um corpo prestes a morrer e depois logo depois que a alma saiu do corpo, tem uma diferença de 18 gramas. Então, ela é uma roupagem, né? Roupagem do espírito seria a alma. E a alma morre. No final de todas as nossas encarnações, a gente vai deixar a alma e ficar só com o espírito. É uma roupa, é um jeans ou um vestido de baile, depende. Agora, são maneiras pedagógicas, tá? Para ensinar. Porque tem certos ensinamentos que não dividem o homem, o ser humano, em nada. Outros dividem em 2, ou em 3, ou em 7. E aí então tem alma e espírito. Dependendo do que a gente está ensinando, ou querendo compreender, ou do que a gente está estudando, a gente vai escolher umas divisões assim. Que nem o ser humano. Tem a parte anatômica, fisiológica e neurofisiológica, tem a parte celular. A gente pode fazer muitas divisões ou só falar do ser humano inteiro. Isso são palavras do próprio Omran. Ele dizia isso aqui é para ajudar vocês a entenderem. Porque o conhecimento direto é muito superior a qualquer explicação dessas. Agora essa divisão em 2, da natureza inferior e da natureza superior, é a que mais me encanta, porque ela coloca a gente para trabalhar, né? O Omran disse que veio para isso. Tem momentos que ele diz ali, para isso eu vim. Como fazer? Que elas são tão diferentes, essa natureza inferior e superior. Como é que elas podem trabalhar juntas e bem? E como é que a gente pode contactar o nosso eu superior? Porque ele não se intromete em nada, a não ser que a gente peça. E como? E quando? Ah, gente, é incrível. É bem longe das filosofias que a gente aprende na escola. E essa coisa do pedido, né? É muito bonito, né? Porque aí a gente entra um pouco na lei da misericórdia, né? Que diz que são duas possibilidades de evolução. Uma do rigor, né? Que é de você quase um tipo de ascetismo, né? Assim, bem saturnino, bem... E outro pilar, que é o pilar da misericórdia, né? Que é, eu não consigo, eu preciso de ajuda, e a gente recebe, né? Carla, ele inventou uma oração bem irreverente. É a oração do Rikiki. Rikiki é coisinha de nada. Ele diz assim, vocês podem, se vocês não estão se sentindo à altura, vocês podem dizer assim, oh mundo invisível, oh grande hierarquia celeste, eu agora entendi que existem mestres, ensinamentos, coisas incríveis, e agora eu estou tão feliz com isso, e eu vou querer divulgar isso, eu vou querer dizer isso para os meus amigos humanos. Só que tem detalhe, eu não estou à altura disso, eu sou um Rikiki. Mas olha, eu vou divulgar e vocês se virem, porque se eu me enganar vai ser culpa de vocês não terão me inspirado direito. Quer dizer, é uma irreverência, é uma ameaça, mas tem momentos que a gente pode ameaçar o céu. São muitas coisas cabalísticas, né? Dizer, eu estou a fim de servir você, então agora se vira, vou falar em seu nome, venha em mim. E aí, o que um pai faria, né? Ele diz, quando vocês querem saber quem é Deus, pensa o que um pai faria. Ele ajudaria, né? Que a jornada humana é mesmo a jornada do filho pródigo, né? Que é essa a gente sai da unidade, né? Vem viver todas as encarnações
para depois retornar, né? A partir da própria vontade, né? E aí a gente encontra esse colo, né? Esse perdão, essa misericórdia. Os cabalistas descobriram, ensinava o mestre, que Deus tem uma fraqueza. Ele gosta de ser considerado bom pai. Então, se a gente errou tudo, tá tudo assim, tudo errado, a gente chega e fala para ele como ele é bom pai. E esse colo, a colo é a palavra perfeita, cara. Ele dá para aquele que menos merece, mas o considerou um bom pai, aí o coração dele derrete. Seria então, cabalisticamente, a única fraqueza de Deus. Bom, gente, eu acho que vou passar a palavra então para o próximo. Você, Guilherme? Acho que sou eu. Sou eu.